Tratamento da estenose carotídea assintomática, uma revisão de literatura. Olá, meu nome é Tainara Silva Rocha, eu sou discente do curso de Medicina na Universidade Paranaense e juntamente com alguns colegas estudantes, Carolina Aldria Pegoraro, Pedro Krominski Bicudo, Henrico da Silva Rampazio e Heloísa Lopacinski, escrevemos este resumo sobre orientação também do não somente docente, como também médico cirurgião vascular Pablo Álvares, sobre o tratamento da estenose carotídea assintomática. A estenose carotídea consiste no desenvolvimento de uma placa aterosclerótica na artéria carótida, geralmente interna, em seu trajeto intra- ou extracraniano, que, quando rompida, é responsável pela embolização e liberação de material aterosclerótico na circulação, causando algum tipo de oclusão arterial e, consequentemente, acidente vascular isquêmico. Pela imagem do slide, podemos ver desde a lesão inicial, com um processo inflamatório local, passando pelas fases intermediárias de deposição lipídica, que é um processo que acontece normalmente no organismo, mas nesse caso se torna patológico, a partir de quando você começa a ter uma placa realmente fibrosa, que em alguma hora, eventualmente, mesmo calcificada, vai se romper, levando à liberação de alguma placa aterosclerótica ou obstruindo a circulação local. Nesse slide, podemos ver duas imagens de tomografia computadorizada mostrando acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Existem dois tipos de acidentes vasculares cerebrais. O primeiro é o hemorrágico e o segundo é o isquêmico. Nos casos agudos de AVC isquêmico, a estenose carotídea é responsável por aproximadamente 20% dos casos. A prevenção primária dessa condição é baseada no controle de fatores de riscos associados ao estilo de vida, como, por exemplo, a alimentação, prática de exercício, e ainda assim ela pode ser adjunta a outras terapêuticas médicas. E nesse panorama, o nosso objetivo principal seria realizar uma revisão de literatura sobre as abordagens terapêuticas da estenose carotídea assintomática, ou seja, aquela onde não há manifestação de sintomas neurológicos. O diagnóstico e classificação da estenose carotídea ele pode ser feito através de exames de imagem. Isso inclui ultrassom ou angiografia por ressonância magnética ou até mesmo por tomografia computadorizada. Essa é uma doença que, nos casos mais leves a moderados, lançamos mão de adventos mais conservadores, ou seja, uma terapia mais medicamentosa que foque no controle dos fatores de risco associados à doença, como, por exemplo, antihipertensivos, anticoagulantes e antiplaquetários. Ainda assim, existem pacientes que são considerados graves, ou seja, com uma obstrução de artéria carótida maior ou igual a 70%. Neste tipo de caso, a cirurgia, o tratamento cirúrgico passa a ser mais indicado. Por quê? A doença aterosclerótica é uma doença de longo prazo, ou seja, não é uma doença que ela ocorre em pacientes muito jovens. Quando o paciente normalmente chega no consultório com uma estenose grave, ou seja, igual ou acima de 70%, é um paciente que já é idoso. E na geriatria, temos a maior preocupação de manter a capacidade funcional da pessoa e prevenção do risco de quedas, porque o risco de quedas também é uma coisa que traz muita morbidade e mortalidade ao idoso. Então, a cirurgia de revascularização carotídea ela tem sido associada a maior mobilidade, cognição, equilíbrio e independência funcional, que são geralmente os preceitos que a geriatria tenta manter no paciente, são as maiores preocupações da geriatria. Então, nesses pacientes que são idosos, com uma obsessão maior ou igual a 70%, já temos muitos ganhos funcionais quando você começa a falar de cirurgia. E não somente isso, foi feito um estudo de corte comunitário em pacientes com estenose carotídea grave, só que ainda assim que não foram submetidos a nenhuma intervenção cirúrgica. E o risco deles desenvolverem ao longo de 5 anos algum AVC isquêmico foi de 5%. E quando você começa a ver toda a morbidade e mortalidade que o AVC isquêmico tem, se torna importante dar esse tipo de alternativa terapêutica para o paciente, ainda mais quando se tem tantos ganhos funcionais do tratamento. Diante de tudo isso que foi exposto, nós podemos concluir que o AVC isquêmico é uma patologia que, quando não leva ao óbito, ele ocasiona muitos déficits neurológicos à população afetada. A sua prevenção está ligada essencialmente a mudanças no estilo de vida que podem ou não ser associadas à terapia medicamentosa. Nos casos mais avançados da doença, onde a obstrução passa a ser igual ou maior a 70%, a cirurgia passa a ser indicada tanto para a melhora da qualidade de vida do paciente, quanto para a diminuição do risco de AVC ipsilateral artéria carótida interna afetada em questão. Dessa forma, eu finalizo o meu vídeo e eu queria agradecer pela atenção de todos e também desejar um bom congresso a todos. Muito obrigada!